Fala galera, tudo bem? Mais uma aula aí falando sobre regra de 3. Nessa aula a gente vai abordar a regra de 3 composta. Conforme já foi dito anteriormente, a regra de 3 composta é aquela que você vai ter 3 ou mais grandezas envolvidas. Então, para a gente entender o mecanismo de resolução de uma regra de 3 composta, vamos fazer um exercício. O exercício diz o seguinte: uma pequena fábrica, uma pequena gráfica, recebeu pela manhã uma encomenda para produzir 1000 panfletos para divulgação de uma festa. Para atender esse pedido, a gráfica colocou em funcionamento as 6 impressoras idênticas que possuía. E ao final de 40 minutos, os panfletos estavam impressos. Pela tarde, a gráfica recebeu a encomenda para produzir mais 2.500 panfletos para a divulgação da mesma festa. Entretanto, para atender esse pedido, apenas 4 das impressoras estão disponíveis, pois as demais estão executando outro serviço. O tempo necessário para essa nova encomenda ser finalizada é, veja só, primeiro passo é você montar essa tabelinha. Ele me dá uma situação inicial, foram pedidos 1000 panfletos e, usando as 6 impressoras que estavam disponíveis, o tempo gasto foi de 40 minutos. Depois eles receberam uma nova encomenda para produzir 2.500 panfletos. Porém, nesse caso, só havia 4 impressoras disponíveis, né? As outras 2 estavam efetuando outro serviço. E eu quero saber quanto tempo isso aí vai levar. Então, vou chamar esse tempo aqui de X. E aí, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu localizar o que eu quero descobrir, né? O que eu quero descobrir é esse X aqui. Então, vamos localizar esse X, que é o que eu quero descobrir. E eu vou criar uma fração, colocando o 40 no numerador e o X no denominador, e colocar essa fração do lado esquerdo da igualdade. Sozinha, essa fração vai ficar sozinha do lado esquerdo da igualdade. A diferença para a regra de 3 simples é que na regra de 3 simples, eu só tinha uma outra fração desse lado. Nesse caso, como além dessa grandeza que eu quero descobrir, eu tenho 2 outras grandezas, então eu vou colocar 2 frações aqui do lado direito. E aí, como é que eu vou criar essas frações? Eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar cada uma das grandezas que eu tenho. Aqui, ó, uma das frações vai ser relativa ao número de panfletos. E a outra fração vai ser relativa ao número de impressoras. Então, essa fração aqui vai ser relativa ao número de panfletos, essa fração aqui vai ser relativa ao número de impressoras. Só que aí eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar cada uma dessas grandezas que eu tenho com a grandeza que eu quero descobrir. Professor, para quê? Para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, o jeito que está aqui, o 1000 em cima, o 2.500 embaixo, eu vou manter aqui embaixo. Não vou fazer nada, só vou simplesmente colocar o 1000 no numerador e o 2.500 no denominador. Caso seja inversamente proporcional, eu faço o contrário. O 1000 iria para o denominador e o 2.500 iria para o numerador. Então, o objetivo é comparar cada uma dessas grandezas sempre com aquela que eu quero descobrir. Então, vamos pensar assim: se eu preciso produzir mais panfletos, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais panfletos, mais tempo. Então, são o quê? Diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu não mexo nisso aqui. O 1000 fica no numerador, o 2.500 fica no denominador. Agora, vamos comparar o número de impressoras com o tempo. Se eu tenho menos impressoras trabalhando, vai ser gasto mais tempo, né? Como se fosse menos gente trabalhando, né? Se tem menos gente trabalhando, determinado serviço vai durar um tempo maior. Então, menos impressoras, mais tempo. As grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. E aí, se são inversamente, esse 4 vai para o numerador e esse 6 vai para o denominador. Beleza. Em seguida, a gente simplifica o que der para simplificar, depois multiplica assim e, por fim, acha o valor de x. Vamos fazer? Ó, 2 zerinhos, 2 zerinhos. Esse 4 e esse 6 dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3.
Eu posso ainda dividir o 25 e o 10 por 5. Então, 10 por 5 dá 2, 25 por 5 dá 5. Vamos reescrever? 40 sobre x vai ser igual a quem? Ficou 2 vezes 2, 2 vezes 2, e o denominador 5 vezes 3. Não dá mais para simplificar nada, né? Então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 15, então vai ficar 40 sobre x é igual a 4 dividido por 15. Multiplicando assim, vou ter o quê? 4x é igual a 40 vezes 15. Vê que novamente eu não multipliquei 40 vezes 15, eu até poderia multiplicar, porque eu sei que eu vou passar o 4 dividindo e vai acabar simplificando, né? Então 40 vezes 15 dividido por 4, 40 dividido por 4 dá 10, 10 vezes 15, 150. 150 minutos, né? Só que cuidado que a resposta da questão pergunta em horas e minutos. Então 150 minutos seria o quê? Uma hora são 60 minutos. Então 150 minutos são 2 horas, que daria 120 minutos e mais 30. Né? Então, 2 horas e 30 minutos. Resposta aí, letra D de dado. Então, não esquece, toda vez que você quiser usar uma regra de 3, quiser resolver uma regra de 3 composta, primeiro passo, monte a tabela. Segundo passo, localize a grandeza que você quer descobrir, deixa essa grandeza do lado esquerdo e depois crie uma fração para cada uma das outras grandezas que você quer descobrir. E aí depois você só compara se essas grandezas que você quer descobrir são diretamente, se essas grandezas que você tem depois são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que você quer descobrir. Se for diretamente, você deixa do jeito que está. Se for inversamente, você inverte, né? O que estava embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Ok? Próximo estudos e até a próxima.